Olá pessoal, na unidade 2 nós vamos trabalhar a questão da realização da pesquisa de campo e avaliação dos resultados da pesquisa. Então, após a gente nós validarmos em conjunto os instrumentos de coleta de dados que nós vamos utilizar na pesquisa de campo, a gente vai, enfim, para o campo realizar a pesquisa. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é que você deve ter um planejamento, ou seja, definir bem o período que você vai realizar a pesquisa de campo. Até porque nós temos aí 4 meses, mas 4 meses assim passam muito rapidamente e a gente ainda vai ter um esforço muito grande ainda, que é a questão de análise dos resultados, tá? Então, a partir desse planejamento, a primeira dica vai ser: anote tudo o que acontecer na pesquisa de campo. A gente chama isso de diário de bordo, né? Então, para quem vai fazer a entrevista, é importante que você tenha em mãos, para cada entrevistado, você imprime 2 vias do termo de consentimento livre e esclarecido. Aí você explica na hora, lê o termo de consentimento na presença da pessoa que vai ser entrevistada, explica toda a pesquisa, os objetivos e assina. E a partir daí, quando isso está no termo, né, aí essa entrevista vai ser gravada. E aí você vai fazendo as perguntas lá do seu instrumento de coleta de dados, lá do seu roteiro de entrevista. E à medida que o entrevistado ou a entrevistada for respondendo, você pode aprofundar outra pergunta, né? Você pode aprofundar a discussão. Ou seja, a partir da pergunta que você fez, você pode pedir mais esclarecimentos, um maior aprofundamento, para que fique bem claro aquilo que você deseja obter com aquela pergunta lá do seu roteiro de entrevista, ok? Bom, para quem vai trabalhar com questionário, né, aí a gente não vai usar esse termo de consentimento, até porque a pesquisa ela não vai identificar ninguém, ou questionário tradicional impresso, ou questionário eletrônico, em uma das plataformas tipo o Google Forms, né, que é muito utilizado para aplicar esse tipo de questionário eletrônico, tá ok? Aí o questionário eletrônico, fica atento aí na quantidade que ficou estabelecida que vai compor a amostra da pesquisa. Para quem for fazer pesquisa documental, importante também o diário de bordo, né, para você fazer todas as anotações. Geralmente, alguns alunos vão fazer entrevista com roteiro não estruturado. Aí não há necessidade de se fazer o roteiro de entrevista, mas pelo menos você tem que ter anotado em algum canto uma espécie de checklist, os tópicos que você vai utilizar durante a tua pesquisa de campo, né? Se você for entrevistar alguém de um determinado setor, aí você vai fazer as explicações para que vai fazer as perguntas, as indagações, para que essa pessoa vá respondendo e você possa utilizar essas informações lá na redação final do teu estudo, tá bom? E na pesquisa documental, aí você vai trabalhar basicamente aí com todo os documentos, relatórios, leis, fontes secundárias que você vai utilizar para fazer o teu estudo. Terminada a pesquisa de campo, agora vai ser o momento de analisar esses resultados, tá? Então, para quem vai trabalhar com entrevista, vocês vão trabalhar com análise de conteúdo ou análise do discurso. É importante a leitura dos exemplos que nós colocamos na sala de aula, tá? Alguns artigos se foram publicados com utilização dessa metodologia. Da mesma forma, para quem for trabalhar com questionário, com dados quantitativos, dá uma olhada também em alguns artigos. Tem alguns artigos postados na sala de aula, que é para você ver como é que faz essa descrição. Então, eu costumo, a gente vai fazer isso de forma progressiva. Eu sempre vou pedir para vocês, olha, faz a primeira análise da primeira questão, da primeira pergunta, ou dos dados categóricos, por exemplo, lá do questionário. Aí eu vou pedir para você me mandar para a gente avaliar. A gente faz os ajustes necessários e a partir daí você vai seguir toda uma sistemática, um padrão de redação do texto científico. Os resultados da pesquisa, essa redação final, ela vai ter mais ou menos de 6 a 8 páginas, não mais do que isso. Então, o espaço acaba ficando, assim, em termos de laudos, pequeno para a quantidade de informações que vocês vão ter. Então, aqui a capacidade de síntese ela é fundamental. E essa é uma etapa que você vai poder pegar esses resultados também, na hora que você estiver dissertando, você vai poder confrontar
com a base teórica que você utilizou. Mais ou menos assim. Os resultados da pesquisa, eles estão de acordo ou elas são contrários à base teórica que está fundamentando o trabalho? Então, a gente vai fazer o que a gente chama de triangulação de resultados, que é o resultado da pesquisa, a base teórica e você fazer a dissertação dos seus resultados, ok? Então, é uma etapa que vai demandar assim, bastante dedicação, bastante esforço, mas é uma etapa assim, super importante. A gente chama de etapa solitária. É uma etapa que o aluno ele trabalha mais só, né? Então, agora é a hora de você realmente produzir, redigir um texto científico baseado numa pesquisa, tá? E agora você vai ter que ter essa capacidade de síntese assim bem grande. Mas a gente vai estar aí de prontidão para esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto durante a pesquisa quanto durante a realização da análise dos resultados. Então, desejo sucesso e qualquer coisa a gente vai se comunicando via ambiente ou via WhatsApp, tá bom? Um abração para todos.